Amém. Graça e paz, irmãos, todos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade, a primeira escola bíblica do ano de 2024. E graças a Deus porque o Senhor renovou sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, para podermos aprender mais um pouco dele nessa noite. Que o Espírito Santo, esteja ministrando no nosso coração, na nossa mente, para que possamos ser fortalecidos na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus e que renova as nossas forças. Hoje seria o presbítero Gerson, mas ele está com compromisso e a gente fez a permuta, então ele vem no próximo sábado com a graça de Deus. Nós vamos abrir aqui a palavra de Deus nessa noite, no livro da primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o verso 21. E eu gostaria de, com os irmãos nessa noite, estudar um tema, abordar um tema. Eu venho, sempre que possível, eu venho tratando já de uns dias para cá, acho que já é a terceira lição que eu venho tratando sobre a questão do reino de Deus. A última vez que eu ministrei, acho que foi no culto acho que foi escola bíblica mesmo, não foi doutrina, e nós falamos sobre a igreja como manifestação do reino de Deus. E ali a gente tratou como é que a igreja ela se concretiza, como é que ela se apresenta na terra como sendo uma agência da manifestação do reino de Deus. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos, refletir um pouco sobre a igreja e o reino de amor. Então nós vamos ler aqui 1 João, capítulo 4, versículos de 7 ao 21, porque é um texto que vai falar sobre o tema, sobre amor. Aliás, essa carta de João, ela fala muitas vezes, sobre essa doutrina, sobre esse tema tão importante, que é a doutrina, a revelação do amor de Deus. 1 João 4, 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Que Deus aplique então essa sua palavra no nosso coração. Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar sobre esse tema, a igreja e o reino do amor. E começar com a seguinte afirmação, Nada mais conquista que o amor, A grande arma, a grande força, a invencível força que o reino de Deus tem é o amor. E a gente vai tentar entender nessa noite por que é que a grande arma do reino de Deus é o amor. Ninguém jamais pensou na história da humanidade em apoiar um reino, em estabelecer um domínio através de amor. Muito pelo contrário. O mundo sempre tentou estabelecer o seu domínio por meio da guerra, por meio do ódio. Basta olhar, por exemplo, aí o mundo hoje, nós temos 2 guerras aí, e ali não tem nada de amor. Se a gente for olhar para aquilo ali, não existe manifestação nenhuma do amor. De maneira que tentam impor um domínio sobre alguma coisa, mas esse domínio não é com base no amor. O contrário do reino de Deus. O reino de Deus, ele se estabelece como um reino
de amor, como um reino dominado pelo amor. E Jesus, ele veio estabelecer esse reino, né? Jesus, ele veio exatamente concretizar esse amor de Deus por nós, pelo mundo, né? E veio estabelecer, e ele é quem domina sobre todas as coisas, domina pelo amor. E na lição de hoje eu gostaria de tratar disso, né? A lição de hoje tem por objetivo mostrar qual é o lugar do amor, qual é o lugar dessa virtude no estabelecimento do reino de Deus. E mostrando como nós, como a igreja, somos essa peça, somos conseguimos realizar essa missão de ser a manifestação do amor de Deus também aqui nessa terra. E para isso eu vou dividir aqui, pelo tempo que a gente tem, que não é muito, é pouco, mas eu vou tentar aqui trazer 3 partes aqui rapidamente. O exemplo do rei, a gente está falando de reino de Deus, então a gente vai dar o exemplo do rei desse reino, que é Deus. Deus é o rei, então a gente vai dar o exemplo do rei. Depois a gente vai ver qual é a exigência desse rei com relação ao amor e vamos finalizar o que é que o rei ensina sobre esse amor. Começando pela primeira parte, que é o exemplo do rei, a gente precisa entender o seguinte, que o reino de Deus, ele se estabelece sob ou debaixo, né, da virtude do amor. Deus se coloca perante todos como o maior exemplo de amor. E o texto que a gente acabou de ler nos prova isso em várias partes. Não sei se os irmãos têm essa sensação quando está lendo esse texto, mas às vezes dá uma ideia de que está repetindo. Eu estava lendo aqui novamente e a ideia é que parece que é o mesmo versículo que vai se repetindo, porque o autor, ele quer enfatizar que Deus é para nós o maior exemplo de amor. Então, se o reino de Deus é um reino de amor e Deus é o rei, ele é o primeiro a que dá exemplo desse sentimento, dessa virtude. E aí eu gostaria de pensar aqui com o irmão 3 fatos aqui nesse texto que nos mostra como é que esse amor se realiza, como é que Deus, ele se coloca, se apresenta como um exemplo de amor para nós. Primeiro, porque o amor é da própria essência de Deus. Olha o que o texto diz aqui no versículo 7. Aliás, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, qual é o verbo que aparece depois aí? É amor. É o verbo ser que aparece aí como né? Deus é amor. A Bíblia não está dizendo que Deus contém o amor, né? Que Deus tem parte do amor, mas a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Então o amor é da própria essência de Deus. Então por isso que Deus é o maior exemplo para nós, é o exemplo do rei, desse reino, que nos mostra a importância, a relevância do amor nesse reino que a gente está falando aqui, que é o reino de Deus. Porque o amor de Deus é do próprio ser de Deus, o próprio Deus. Não tem outra forma de dizer, Deus é amor. Não é que Deus contém um pedaço de amor, Deus é uma parte de amor e uma parte de outras coisas. Não, Deus é amor. E isso diz respeito à essência, né? Por exemplo, se eu digo assim, vou pegar minha profissão aqui, eu sou professor, tá? Então essa é a minha profissão. Isso faz parte da minha essência, apesar de não ser tudo. Eu sou outras coisas, mas também sou. Mas quando a gente vai falar que Deus é amor, a gente está falando de algo que é da essência de Deus, que é da realidade do próprio Deus. E uma das provas de que Deus é amor, de que é da essência, é o cuidado que Ele tem por nós. O cuidado que Deus tem pelas criaturas dele, irmãos. E isso parece alguma coisa muito óbvia, mas não é. Porque há um ensinamento aí hoje, né, que é chamado de deísmo, que ensina que Deus criou as coisas e as coisas foram entregues ao seu bel prazer. As coisas acontecem aí pela lei da física, né? As coisas vão acontecendo como se Deus tivesse criado o homem e tivesse deixado ali, vou deixar aí e vamos ver o que vai rolando aí, o que é que vai acontecendo com essas criaturas que eu criei. Como se ele não se importasse em nenhum momento conosco. E a gente não aprende dessa forma, a gente não entende, não crê dessa forma. A gente crê num Deus que cuida de nós, porque nós somos povo dele, nós somos criaturas dele. Veja o que diz o Salmo, por exemplo. Eu vou marcar logo aqui para não perder a página. O Salmo 40, versículo 17. Gostaria que alguém pudesse ler. Salmo 40, 17.
Olha que declaração linda que Davi faz aqui no Salmo 40, no versículo 17, né, que a irmã Elizabeth leu. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Olha que coisa mais maravilhosa e gratificante, né? Ele diz mais, tu és o meu amparo, és o meu libertador. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que prova o seu amor para conosco, tendo cuidado de nós. É um Deus que espontaneamente, Ele tem graça sobre nós. É um Deus que providenciou todas as coisas para nós. É um Deus da providência, de providência, né? Ele poderia ter deixado a sua criação ao relento, poderia ter criado as coisas, os animais, o homem, tudo, e ter deixado tudo aí ao relento, mas não, é um Deus que criou e se preocupa com cada uma das suas criações. Portanto, é uma prova de que o amor é da própria essência de Deus, e por isso que Ele dá o exemplo de amor. Mas não só isso, uma outra prova muito forte do amor divino para conosco é a disposição de Deus para perdoar. Lembrem-se cada vez mais, nós não podemos perder de vista nunca isso. Nós contraímos uma dívida muito grande com Deus quando nós pecamos lá no Éden. Isso é um fato, é uma coisa que a gente já entende, a gente já sabe disso. Quando nós pecamos, nós somos devedores a Deus, nós ofendemos a Deus. Mas Deus, no seu coração, Ele tem na sua longanimidade, no seu amor grandioso, Ele está disposto a nos perdoar, E Ele nos perdoa, e quando a gente confessa o nosso pecado, Ele confere a nós, Ele dá o perdão a todos nós. Então, essa é uma das provas. Se a gente fosse falar de perdão na Bíblia, a gente teria várias e várias passagens que ilustram, mas eu gostaria de ler com os irmãos algumas, para fundamentar, para os irmãos também terem base, porque quando a gente traz um versículo para cá, não é apenas para que a gente mostre, também é para mostrar o que a gente está dizendo, argumentando, mas é para que os irmãos também tenham base, fundamento bíblico, para que, quando precisar mostrar isso para outra pessoa, também tenha o conhecimento. Vejam, por exemplo, o que diz, eu acho que os textos são todos bonitos, eu vou escolher, fico escolhendo, mas não, acabo querendo todos. Mas já que a gente está em Salmo, vamos ver aqui Salmo 65, o que é que diz aqui o salmista, só passar umas paginazinhas para frente. Salmo 65, versículos 2 e 3, olha o que é que Davi diz aqui, ações de graças pelas bênçãos da seara. Davi diz assim, Salmo 65, 2 e 3. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Olha aí, Se prevalecem as nossas transgressões, tu, Senhor, as perdoas. Então, nós estamos falando de um Deus que perdoa pecados, um Deus que perdoa as falhas, as dívidas. Portanto, isso é uma manifestação do poder de Deus, porque esse Deus é justo, do poder não, do amor. Porque esse Deus é um Deus justo, na medida em que a gente pecou contra Ele, o homem pecou, a morte eterna, a condenação eterna era a resposta. Mas esse Deus se compadeceu, e o perdão nos prova o seu grande amor para conosco. Veja o que diz ainda Isaías, um texto muito conhecido, capítulo 55 de Isaías, e versículo 7. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, por quê? A resposta no final. Porque é rico em perdoar. Não basta dizer que Ele perdoa, mas Ele é rico em perdoar. Para mim já está bom. Tem dois aqui, já são fundamentais. Mas como eu sou guloso, eu vou pegar mais uma referência aqui. Eu vou para Colossenses, lá no Novo Testamento, para não ficar só no Antigo Testamento. Vamos para Paulo. Paulo, capítulo 3. Eita, Paulo não, irmãos. Espera aí, capítulo... Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Esse é bonito também demais. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui ainda é mais interessante porque Paulo está ensinando para a gente que a gente precisa perdoar, está escrevendo para a igreja aqui, ensinando que os irmãos precisavam perdoar, porque Cristo também já havia perdoado. É interessante porque às vezes a gente encontra pessoas aí, coração endurecido, e diz, eu não perdoo, E aí fica uma situação tão difícil, porque a gente diz assim, mas olhe para Jesus, o que foi que Ele fez?
né? Olha o seu pecado, você, né? Olha quem é você, e Cristo perdoou. Então, eu sei que é difícil. Perdão, eu acho que é um dos temas mais difíceis na vida cristã. Alguém te fazer mal e você abrir o coração e perdoar e está tudo bem, é difícil. É muito difícil. É um exercício, mas eu acho que aquele exercício você tem que ir ali com Deus, pedindo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, né? Liberar perdão para que a gente possa seguir na nossa caminhada cristã em Cristo Jesus. Ele quem consegue. Então, irmãos, essas referências que a gente leu mostram que o amor, ele faz parte de Deus. Ele é da própria essência de Deus. A gente está falando do exemplo do rei, o exemplo de Deus na parte do amor. E a primeira parte desse exemplo é que o amor é da própria essência de Deus. Mas além do amor ser da própria essência de Deus, o amor é de origem divina. Se a gente perguntar qual é a origem do amor, veja o versículo 7 do texto básico que a gente está lendo aqui, que é 1 João 4. Né? Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede. Procede significa vem de algum lugar. O amor procede de Deus, o amor vem de Deus. Então, Deus é a origem. Deus é o lugar primeiro de onde surge, de onde parte o amor. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente se acha, muitas vezes a gente pode se achar alguém muito amoroso, que ama demais, que tem uma compaixão, que tem um amor muito grande. Mas o amor, a fonte do amor é Deus. Deus é a origem do amor, né? Porque o amor procede de Deus. No versículo 19 desse texto que a gente leu, ainda diz mais: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Não fomos nós. Às vezes eu ouço umas canções, acho lindas, não tenho nada contra, umas canções bonitas de declaração de amor nas músicas, que eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. Só que essas músicas, elas têm que também trazer à tona a ideia de que antes de a gente amar a Deus, Deus nos amou primeiro. E detalhe, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, que é difícil. Né? Ele nos amou sabendo quem nós éramos, a condição desgraçada que nós tínhamos, mas Ele nos amou. Deus teve a iniciativa, foi Ele quem decidiu: eu quero amar, eu vou amar. Foi Deus quem decidiu. Né? Com Ele não acontece como muitas vezes acontece com a gente só vai amar aquele que ama a gente, ou só vai manifestar o amor por aquelas pessoas que de certa forma reconhecem em nós algum mérito, alguma bondade, alguma coisa desse tipo. Não é? E eu acho que Jesus é o que vai levar isso às últimas consequências. Sabe como? Quando Ele chega para os discípulos e diz o quê? Amai os vossos inimigos. Quer dizer, não basta amar alguém, tem que amar o inimigo também. Que aí né, dá vontade de dizer assim: mas Jesus, alivia aí a barra, porque esse pedido aí, pelo amor de Deus, né? Mas o próprio Jesus diz, né? Ele ensina a amar o próprio inimigo. Imaginou você deitar ali para orar de noite, você vai dormir, e você vai orar e você vai pedir as bênçãos de Deus sobre aquela pessoa que te faz mais mal, né? Aquele vizinho lá que perturba, que chateia, aquele colega de trabalho que só quer ver você no chão da rasteira, e você tem que pedir para uma pessoa dessa. Eu vou dizer uma coisa: não é brincadeira não é fácil não é? Mas é porque a gente está falando de algo que é muito grandioso, que é o amor. E Deus é a origem do amor, Deus é a fonte do amor. Então, se Deus é a fonte do amor, a gente tem onde buscar amor. E eu acho que é Ele quem capacita a gente para isso. Eu não vou dizer que a gente tem essa condição não, mas é Ele quem nos capacita. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele já estava perto de nós. Né? A gente pensa que está se aproximando de Deus, Ele já tinha vindo, né? Quando a gente inicia o caminho em direção a Deus, Ele já andou toda a distância, Ele já percorreu toda a distância que nos separava dEle. Por isso que Ele que decidiu nos amar. É confortador saber que Deus é quem teve a iniciativa. Por que é confortador para nós? Porque se dependesse da gente, eu não sei se a gente amaria a Deus. A gente não tem essa inclinação para amar a Deus. A gente tem inclinação para amar o mundo. A gente tem inclinação para amar as coisas que vêm do mundo. Isso a gente tem, pela nossa natureza. Mas como Ele nos amou primeiro, Ele nos decidiu nos amar, aí sim a coisa muda de figura. E aí eu acho que um texto que a gente pode trazer para marcar bem essa ideia de que Ele nos amou é João, o Evangelho agora, certo? Capítulo 15, no versículo 16. João 15, 16, que diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Né? Então, é muito claro aqui que Deus é quem tomou a iniciativa. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, ainda faz mais a questão de marcar aqui. É o contrário, não é isso. Mude a chave da sua cabeça aí, que não é você que me escolheu, não. Eu escolhi você e designei você para que você dê fruto, seu fruto permaneça. E tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele conceda a você. Olha que algo maravilhoso, né? Esse texto nos ensina, né? Sobre a videira e os frutos. E para finalizar essa parte de que o amor é de origem divina, o texto de Romanos, que eu já citei aqui, mas eu quero ler o texto, Romanos 5, e o versículo 8, porque é um texto que muito interessante para entender essa ideia de que o amor, ele tem a origem em Deus. Romanos 5, 8. Quem quer ler aí? Amém. Olha aí, o texto diz, mas Deus prova, né? Deus dá prova, né? Ele mostra, ele dá prova de como Ele amou, né? De como Ele amou, seu próprio amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, nós sendo muito bonzinhos, não era, né? Olha direitinho assim, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, isso ainda significa que depois do sacrifício nós somos justificados, depois do sacrifício, mas antes do sacrifício não, a condição era de pecador, né? De alguém que merecia a morte, mas ele diz, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, a condição, Jesus olhou para nós, Deus olhou para nós, e a condição não é justificado ainda, é pecador, mas eu amo a si mesmo e mandou o seu filho, né, para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então essa é a prova máxima do amor de Deus, é de origem divina. E aqui na última parte ainda do exemplo do amor, que Deus é o amor, é que o amor de Deus exigiu dele um maior sacrifício. Tem um pouco a ver com o texto que a gente acabou de ler agora, de Romanos. Mas o texto base de João, que a gente leu, o versículo 10, 1 João 4,10, que é o texto base, diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Né? Deus enviou Jesus, seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Né? Propiciação, irmãos, era um tipo de sacrifício que tinha que ser feito, né, para aplacar a ira e a fúria de um Deus. No caso aqui do nosso Deus. Né? Deus, o pecado causou em Deus, suscitou em Deus a fúria, porque é um Deus santo, é um Deus justo, e o pecado o afrontou de tal maneira que aquilo acende a ira de Deus, a justiça de Deus. E para que essa ira, essa justiça, ela seja aplacada, eliminada, é preciso que haja uma propiciação. Por isso, todas as vezes que aparecer a palavra propiciação, lembre-se disso. É um sacrifício para acabar, para aplacar, para, né, retirar essa ira, essa fúria, né? Porque é que Deus faz isso. Ele joga toda a sua ira, toda a sua fúria, Ele descarrega na cruz. A gente parar para pensar direitinho, o sacrifício de Cristo é algo assim constrangedor. O inocente estava ali, né? O justo morrendo pelo injusto. E Deus descarrega realmente toda a ira, porque a morte de Cristo é uma morte terrível, né? É uma morte terrível. Bom, então é isso, o amor de Deus exigiu de Deus o maior sacrifício. Então a gente prova o exemplo do rei, que é o rei de amor, que é Deus, porque o amor é da própria essência de Deus, faz parte da natureza de Deus. O amor é de origem divina, ou seja, nasce, surge com o próprio Deus, e também porque o amor de Deus exigiu dele o maior sacrifício. Tanto é que João 3,16, que é um texto que todos nós conhecemos, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou não morra, mas tenha vida, e vida eterna, né? Aqui no versículo 11 ele retoma uma partezinha de nada, lá de João 3,16 aparece aqui no versículo 11, quando ele diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, olha, de tal maneira, é o que está lá em João, no Evangelho, né? Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
É como se ele tivesse meio que, entre aspas, passando na cara assim, olha, por favor, se Deus perdoou, se Deus amou, né? Quem é você para não amar o seu irmão, né? Amar o outro, né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então, irmãos, fica aqui provado que Deus, como rei, né, desse reino de Deus, ele dá o maior exemplo de amor. Então, ele mesmo dá esse exemplo, ele teve a iniciativa e deu a maior prova de amor. Então, essa é a primeira parte, o exemplo foi dado. A segunda parte é uma exigência. Esse rei faz uma exigência. Tá? Se eu sou cidadão desse reino, e nós somos cidadãos, né, nós estamos falando do reino de Deus, quem são os cidadãos do reino de Deus? Nós. Falando de um reino. Então, o reino tem cidadãos, tem pessoas que fazem parte do reino. Então, se nós somos cidadãos desse reino, nós somos aqui desafiados, né, a sermos praticantes desse verdadeiro amor que o rei deu como exemplo. Aí a coisa vai torcer um pouquinho mais para o lado da gente, né? Deus, né, ele insiste, ele coloca para nós essa exigência de que nós sejamos praticantes do verdadeiro amor. Por quê? Porque para pertencer ao reino é preciso exercitar esse amor. E aí eu queria rapidamente pensar aqui em 3 coisas bem rápidas sobre essa exigência que o rei nos faz. Primeiro é que o amor é a prova da filiação com Deus. Interessante isso. Olha o que o versículo 7 de 1 João, que a gente leu, diz aí, ó. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, olha que coisa, olha que teste interessante para saber se uma pessoa é ou não filha de Deus. Está aqui. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, o amor é a prova da filiação, de que a pessoa é filho ou filha de Deus. É um critério para a gente avaliar. Né? Então, vamos olhar para a nossa vida. Vou pedir para olhar para cada um para a sua, não pedir para olhar para a vida do outro, não. Cada um consigo, né? Olhe para a minha vida e diga assim, será que eu estou manifestando essa filiação? Será que eu estou dizendo para o outro que eu sou filho de Deus? Ou sou filha de Deus? Então, eu mostro para o outro que eu sou filho ou filha se eu amo. Se eu amo, eu estou dando prova de que eu amo, de que sou filho de Deus. Porque diz o texto, todo aquele que ama é nascido de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Versículo 13 também diz assim. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Né? E mais ainda no versículo, acho que 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aí, várias partes desse capítulo, que a gente leu dessa parte, vai insistindo nessa ideia, né, de que o amor, a prática do amor vai dar prova de que nós somos filhos de Deus. Né? Então, não precisa nem ampliar muito isso, essa ideia, porque aqui já está muito claro no texto de que se a gente ama, Deus está em nós. Né? Ou seja, o amor é a manifestação da nossa filiação, de que nós somos filhos de Deus. Né? Versículo 16 também diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Se está no amor, está em Deus. Se está em Deus, está no amor. Tem segredo não, tem mistério não. É simples e muito claro como a água. É claro de entender. Agora, de praticar, aí é que são elas. Né? Aí é que vem a questão. Porque, e essa é é o nosso desafio aqui, pensar como é que a gente vai manifestar esse amor que pode ser manifestado de várias formas. Normalmente a gente só pensa em coisas materiais. Né? Eu vou manifestar o meu amor, meu irmão, vou dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, uma cesta básica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente só pensa em coisas assim. Mas às vezes, irmãos, é um abraço, é um telefonema, é uma mensagem de WhatsApp, enfim, é um sorriso. Qualquer gesto para um outro, ele pode ser um gesto de amor. Né? Então, o amor ele pode se manifestar, se concretizar de várias formas. Ajudar as pessoas nas necessidades, nos vários tipos de necessidade que essas pessoas têm. Então, é a forma da gente manifestar o amor. Detalhe, a gente vive hoje em dias muito difíceis para a manifestação do amor. Por quê? Porque a gente vive hoje numa era do egoísmo. A própria vida, ela leva a gente a correr em busca das coisas que nos são próprias, das nossas próprias coisas.
A gente gira em torno da gente mesmo, do próprio umbigo, né? E isso muitas vezes vai minando as forças, vai tirando da gente um pouco essa capacidade de olhar para o outro e de fazer alguma coisa pelo outro. Então, a exigência do rei o amor é prova da filiação com Deus. Mas também o amor é prova de nossa comunhão com os irmãos. A gente está falando aqui de relacionamento com Deus, esse relacionamento vertical, o homem e Deus, mas também o amor é prova de que há comunhão uns com os outros. Veja o que diz o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Irmãos, não pode haver comunhão onde não existe amor, né? Comunhão e amor são duas coisas que andam de mãos dadas. Comunhão significa ter tudo em comum, né? Sem o amor, a gente não tem como manter comunhão uns com os outros. Não tem como. Imagina que se todo mundo se odiasse uns aos outros aqui, não estaria ninguém aqui. Ou se tivesse, estava ali a irmã, como é o nome da irmã lá? Zinha, né? A irmãzinha beliscando Nalva, Nalva beliscando a irmã Lúcia, Lúcia beliscando a Eliane. Aí não dá, né, irmão? Mas não, a gente está aqui tudo, né, em comunhão, em amor. É isso que nos... Já diz Paulo, né, o amor é o vínculo da perfeição, né, é o que nos une. Então, amor e comunhão andam juntos. Então, se há comunhão, há amor, né? A exigência é essa. O amor é prova de nossa comunhão. Um dos maiores exemplos de comunhão, de amor que a gente tem é a igreja primitiva. Aquela igreja lá de Atos, capítulo 2, né? Aquele povo ali tudo vivia como uma comunidade, tinha tudo em comum, repartiam pão, as orações, as lutas, as dificuldades, era tudo ali. Então, é o nosso exemplo ainda, tem que ser o nosso exemplo de comunhão. Então, o amor é prova da nossa comunhão com os nossos irmãos. Essa é uma exigência também do rei. E por fim, aqui nessa parte da exigência do rei, o amor é um mandamento. Porque o texto está muito bonitinho, está explicando assim que se você ama, você está em Deus. Se você está em Deus, você ama. Mas o texto vai terminar no versículo 21 dizendo assim: ora, temos da parte dele quem? De Deus, este mandamento. 2 pontos. O mandamento vem depois. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É forte isso, né? Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se eu digo que eu amo a Deus e não amo a meu irmão, qual é a conclusão? Eu sou um grande mentiroso. É difícil achar pessoas assim, irmão? Será que não existe por aí alguém que diz que ama a Deus e, na verdade, não ama seu irmão? Claro que existem pessoas aí que a gente encontra nos nossos relacionamentos, que estão ali orando, que estão na igreja, que estão fazendo isso, que diz que ama a Deus e que faz isso, faz aquilo, mas que muitas vezes não ama ao seu irmão, né? Então, é muito sério esse ensinamento do amor, essa doutrina do amor. Veja que o versículo 21 diz isso, né? Temos da parte dele este mandamento. E aí o próprio Jesus, né, em várias ocasiões também ordenou aos discípulos dele que praticassem o amor, que ele vai inclusive dizer que esse é o novo mandamento. Veja, por exemplo, aí em Mateus, capítulo 22, quando Jesus diz aqui, Mateus 22, e os versículos 37. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus. Ele está falando do grande mandamento, né? Eu vou pegar do 34, que é melhor para a gente entender o contexto. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus. Aí depois ele diz qual é o segundo. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo grande mandamento. Então, irmãos, o próprio Jesus, em várias ocasiões, ordenou, na verdade, aos discípulos que praticassem o amor, que ele está chamando aqui de novo mandamento, né? Porque depois ele vai resumir toda a lei no amor, né?
Bom, por fim, a gente falou sobre o exemplo do rei, nós estamos falando do reino do amor. O exemplo do rei, o exemplo que Deus dá, porque Deus é amor, ele prova isso. Depois nós falamos sobre as exigências do rei, como devemos amar a Deus, amar ao próximo. E por fim eu queria concluir essa parte, esse estudo, mostrando o ensino do rei. O que é que o rei, Deus, nos ensina sobre o amor? E aí eu queria pensar rapidamente 3 coisas. O lugar do amor, a posição do amor e os efeitos do amor. Qual é o lugar do amor? O lugar do amor, né, como a gente vai falar do Novo Testamento, né, é claro que o amor está em toda a Escritura, mas a gente vai ver como Deus concretiza, né, o amor, né, por nós no Novo Testamento. Né, e o amor ele é considerada a primeira virtude. Né. Tem um texto lá de Paulo, quando ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o principal deles é o amor. É a primeira virtude. São as 3 virtudes teologais, como a gente chama, né? O amor é importante. Mas o lugar do amor, qual é o lugar? O lugar do amor é um lugar de extrema importância no Novo Testamento. Nas relações do homem para com Deus, o amor ocupa o primeiro lugar, né? A posição do primeiro e do maior dos mandamentos. A gente acabou de ler agora. Mateus 22, 37, repetindo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, o lugar do amor no Novo Testamento qual é? É de grande importância. É o primeiríssimo mandamento, amar a Deus. E nas relações com o próximo, ainda ocupa o primeiro lugar também. Né? Veja que diz aqui, o texto que a gente leu, ele diz, né? Ainda ocupa um lugar de importância quando ele diz... O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o lugar do amor nas relações do homem para com Deus e do homem para com o homem é de extrema importância no Novo Testamento, como a gente viu. Então, o lugar do amor no ensino de Jesus no Novo Testamento é um lugar de extrema importância. Né? Ao ponto, como eu já disse, de ele ter dito, né, para nós amarmos, ele foi além, Jesus ousou dizer que a gente precisa amar até os inimigos. Você já imaginou algum rei aqui? Vamos pensar aqui no presidente da Ucrânia, da Rússia, esses países que estão em guerra, pedindo para o povo amar, né, o inimigo, né? Jamais que a gente... Por isso que o reino de Deus é totalmente... Olha que diferença. Não tem. Nenhum rei vai aconselhar o povo a amar o inimigo, mas o reino de Deus ele é baseado e fundamentado nisso, de Jesus. Inclusive, nesse momento, só uma ilustração, está havendo aí um fato político aqui no país sobre um trabalho de um padre que é muito conhecido, chamado Júlio Lancelotti, acho que já ouviram falar por aí, né? Que ele está sendo investigado pela CPI, porque é um padre que tem um trabalho de ação social muito grande aqui no Brasil. Ele ajuda pessoas em situação de rua e há uma perseguição muito grande em cima dele, por questões políticas também e tudo mais, né? E aí a gente vê as postagens por aí rolando para lá e para cá e tudo mais, e muitas vezes são trazidas essas passagens de texto sobre o amor, sobre amar o irmão, sobre amar o próximo, né? Mas, enfim. Além do lugar do amor, o ensino do rei, né, de Deus também mostra qual é a posição do amor na nossa vida, né? E diz que o amor ele é o centro da toda a vida. O texto que a gente leu aqui, acho que foi Romanos 13, eu citei aqui, mas é bom conferir para não ter errado nadinha, irmãos. Romanos 13, cabeça às vezes a gente falha. Quando ele diz, agora, pois, permanece... Romanos 13, 13, acho que é isso. Conferir aqui. Romanos 13. Ou é 12? Bom, eu tinha até sublinhado aqui, mas acho que escapou. Mas o texto é esse mesmo, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante, ou o principal deles, é o amor. Quer saber como é que chegou desse jeito? Porque na hora que eu estava lendo, estava até sublinhado. E aqui sumiu de um jeito... porque não é Romanos. Só por isso. Não tinha como dar certo, não. É Coríntios.
1 Coríntios 13, não achar em Romanos isso nunca, agora sim. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então, quando ele diz que o maior destes é o amor, então, além de o amor ser a primeira virtude, a virtude por excelência, se vocês quiserem saber por que o amor é excelência, é só ler todo o capítulo 13, que é um capítulo todo dedicado ao amor, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine, ainda que eu tenha isso, ainda que eu faça isso, ainda... Né? É o capítulo todinho mostrando a importância e a relevância do amor. Então, o amor, ele é a primeira virtude, é a virtude mais excelente, ele é o centro da vida, e como diz Paulo lá em Colossenses 13, 14, ele é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. Então, se nós desejamos progredir, crescer na nossa caminhada, a gente precisa pedir a Deus graça para Ele nos exercitar no amor. Senhor, todos os dias, me ensine a amar. Né? E aí, em todas as circunstâncias da vida, né? Seja nos nossos relacionamentos familiares, seja na igreja, seja no trabalho, seja aquilo que a gente faz, que Deus nos ensine, né, a amar. Até porque o próprio Deus, Paulo, por exemplo, aliás, em Romanos, capítulo 13, versículo 9, ele resume a toda a lei ao amor. Romanos 13, 9. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o próprio mandamento, os próprios mandamentos, né, a lei, o amor é o resumo da própria lei. E a gente está falando aqui, lembrando, por exemplo, que os fariseus, eles faziam isso muito com Jesus. Jesus ensinou muito sobre o amor, porque os fariseus, eles cumpriam muito aqueles rituais da lei, mas o amor passava longe. Passava longe. Por fim, irmãos, além do lugar do amor, que o ensino do amor tem no Novo Testamento, e a posição que o amor tem na nossa vida cristã, ele termina aqui falando um pouco sobre os efeitos do amor. Né? Inegavelmente, a grande força do reino de Deus reside no poder do amor. Nós estamos falando aqui de uma graça irresistível, que não se pode resistir. O amor de Deus é tão grande, é algo tão constrangedor, que a gente não pode suportar. É algo que nos constrange. Esse amor tem conquistado indivíduos, tem conquistado nações, tem conquistado poderes, tem conquistado corações. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de uma pessoa que você olhava e dizia assim, não creio, não é possível que essa criatura era assim. Gente conhecida nossa, talvez. Né? Na Bíblia a gente tem Paulo. Que homem ruim. Ô cara ruim, aquele Paulo, né? Saulo, né? Perseguia os cristãos, maltratava tanto, né? Até ter um encontro ali com Jesus no caminho de Damasco, e a vida do homem se transformou. E agora ele passa a ser um perseguido pelo amor. O amor de Deus que é derramado na vida dele por Deus é tão grande que Paulo vive a sua vida até o fim, né? Até a forma como ele morre, que eu acho interessante, né? A gente olha Paulo como um mártir, né? Um homem assim desbravador, um homem que andou e proclamou e pregou e tudo, e morre abandonado, desprezado dos amigos ali no canto dele, isolado, sozinho, com uma outra criatura ali perto dando apoio, né? Mas enfim, o amor é algo que não há força que resista, né? Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, 20 e 21, ele diz, recomendando aqui a prática do amor para os irmãos de Roma, ele diz assim aos irmãos: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, concluindo, irmãos, como cidadãos do reino de Deus, e vivendo aqui nessa existência terrena, né, que a gente tem aqui, a gente sabe que a prática do amor ela tem que ser uma demonstração constante da igreja. A gente precisa proclamar, porque a gente se apresenta como igreja de Deus, como embaixadores desse reino. Então, se eu sou embaixador desse reino, se eu sou cidadão desse reino, eu preciso manifestar isso por esse reino. Né? Mostrar, dar provas para o mundo de que eu sou de Deus, que eu tenho uma filiação em Deus. E a gente vai fazer isso de que forma? De duas maneiras. A gente vai fazer isso de uma forma comunitária. Aí eu trago o exemplo, que é muito pouco. É muito pouco, o próprio pastor já sabe disso, ele mesmo disse aqui, irmãos, é muito pouco, mas a gente já pelo menos tem dado um passo. Esse sopão que a gente realiza aqui uma vez por mês é uma pequeníssima demonstração de que a gente tem aqui uma forma essa obrigação social de prestar ajuda aos necessitados. Isso chama-se dom da beneficência. Não é isso, Joel?
Está aí o diácono Joel, que é representante também desse caixa, que dá um suporte aos irmãos que precisam, né, das suas necessidades. É o chamado dom da beneficência. E a igreja ela tem esse papel. Não é que a igreja seja uma ONG que vá. Nós temos uma mensagem, nós temos uma missão maior, que é proclamar, é adorar a Deus, proclamar o Evangelho. Mas a gente precisa, como igreja, né, pelo nosso serviço como igreja, cumprir essa missão social de ajudar os necessitados, principalmente aos domésticos da fé, né, e depois os outros que estão necessitados. Então, essa é uma forma de fazer isso comunitariamente, coletivamente, como grupo. Mas também a gente tem essa responsabilidade, irmãos, de uma forma individual, no trato um com o outro. Aí é só você e o outro. É você e seu esposo e sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu parente, seu patrão, seu vizinho, sua vizinha. É você e o outro. É o trato pessoal, né? Como é que você vai manifestar esse amor, né? Esse sentimento, esse amor nas suas relações, nas suas interações, na sua vivência com o próximo. Então, de uma forma coletiva, em grupo, e de uma forma individual, né? Talvez a forma coletiva seja mais fácil, seja mais ali no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nas suas relações, é você e Deus que sabe como é que você está manifestando que você é filho ou filha de Deus no exercício do amor. Não é fácil. Eu não gosto de pintar aqui o negócio dourado, ensinar aqui e dizer, mas o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, né? Ele habita em nós. Talvez às vezes a gente até esteja desatento, não é porque a gente realmente, às vezes a gente está desatento, né? Mas a gente pode pedir assim, Senhor, desperte em mim, né? Traga sensibilidade para que eu veja a necessidade do outro, aquilo que o outro precisa, né? Como eu já disse, às vezes não é nem coisa material, é algo emocional, é algo de outra natureza. É uma atenção, é um apoio, é uma oração, enfim, é o ouvir, é só o ouvido que o outro quer, mas a gente precisa ter sensibilidade para saber o que é que o outro precisa, né? E aí sim, a gente vai estar manifestando esse amor de Deus e o reino de Deus, e sendo usado como instrumento de Deus na implantação desse reino mediante o amor. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Nós temos 2 diáconos, eu vou chamar um aqui, pode ser Joel, para ele fazer uma oração aqui de encerramento, pedindo, né, agradecendo a Deus por esse momento, pela escola bíblica, primeiro do ano, né, e despedindo-nos debaixo da graça do nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé para orarmos? Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Deus pela essa escola bíblica primeira do ano, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando cada dia mais, Senhor, dando instruções aos professores, Deus, e abrindo nossos corações e nossos ouvidos, Deus, para aprender mais da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, saber aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Deus, que nós possamos aplicar, Deus, cada dia o amor que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Pai, nesse momento quero Te agradecer por esse culto, que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam vir nessa noite, Deus. Abençoa a família do pastor que está de recesso, Deus. Onde quer que esteja, que o Senhor possa estar abençoando ele, Deus. Agora, nesse momento, te pedimos a Tua graça. Leva-nos de volta para a nossa casa, nosso lado, debaixo da Tua graça, Teu amor e Tua proteção. E é assim que nós Te oramos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.